O assunto de hoje vai ser o seguinte, ou o tópico, né? Metodologia da análise das demonstrações contábeis. Então eu vou repetir. Metodologia da análise das demonstrações contábeis. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre contabilidade empresarial e para isso eu estou utilizando este livro aqui do professor José Carlos Marião, que está me ajudando nesta base, o livro dele, né? Nesta base mínima sobre análise das demonstrações contábeis. É um livro antigo, sim, mas bastante atual. Deve ter edições recentes. Aqui eu tenho antigo no sentido que a edição que eu tenho não é tão recente. Mas este livro é uma referência nesta área, né? Eu estou atualmente no capítulo 2 deste livro, que diz o seguinte: alguns cuidados para análise. E quais são estes alguns cuidados para análise que eu já gravei aqui no canal? Primeiro, interpretação de índices. Tem que se entender o que são os índices básicos, pelo menos nesta análise das demonstrações contábeis. Segundo, é preciso entender que para que se possa conseguir realizar uma análise das demonstrações contábeis, é preciso ter alguns cuidados. E o segundo cuidado é, depois de entender o que são interpretação de índices e o que não é, né? Entender o que são reclassificações das demonstrações contábeis. E para isso eu já gravei vídeos aqui no canal sobre duplicatas descontadas, despesa do exercício seguinte e o que é o não circulante, que substitui o permanente, resultados do exercício futuro extinto e também que foi leasing. E aí o terceiro cuidado para a análise de uma demonstração contábil tem relação com metodologia da análise das demonstrações contábeis. Então, qual metodologia? Este texto é bastante longo, não sei se vou conseguir terminar hoje, porque eu vou fazendo a leitura e trazendo algum comentário. Então, vamos lá. Metodologia da análise das demonstrações contábeis como o terceiro dos cuidados para se fazer uma boa análise. Após selecionar as demonstrações contábeis a serem analisadas, então existe o balanço patrimonial, demonstração de resultado, entre outros, averiguamos a qualidade das demonstrações, como eu já tratei aqui no canal. Por exemplo, se tem parecer de auditoria, de quem é esse parecer, e efetuamos a reclassificação das contas se houver necessidade. Se você entrar numa empresa, num site de qualquer grande empresa, vai perceber que lá está disponível as demonstrações contábeis, e nestas demonstrações contábeis tem toda uma estrutura que eles seguem e apresentam todas elas, inclusive o parecer da auditoria. Então aqui ele diz que após selecionar essas demonstrações contábeis, a primeira coisa é averiguar a qualidade das demonstrações, se tem parecer de auditoria, e já prestar atenção nele. O passo seguinte, porque lá no parecer da auditoria vai estar escrito sobre essa questão da qualidade das demonstrações. O passo seguinte, então o passo 2, é selecionar um conjunto de índices e indicadores que melhor se ajuste ao tipo de análise. Isso a gente vai ver ao longo do tempo aqui no canal, porque faz parte deste livro, mas ainda está lá para frente no capítulo 4 ou 12, mas quais conjuntos de índices são interessantes de serem observados. Após o cálculo, então o primeiro passo é selecionar a demonstração contábil, ler o parecer da auditoria. Segundo, selecionar um conjunto de índices e indicadores. Terceiro, após o cálculo dos índices e indicadores, o correto é comparar esses indicadores com as de outras empresas do ramo de atividade. Então veja bem, está analisando, por exemplo, o balanço patrimonial, mas antes disso você já leu minimamente o que o parecer da auditoria falou sobre todas essas demonstrações contábeis. E agora que você está analisando o balanço patrimonial de uma empresa, levanta-se o cálculo de um conjunto de índices e indicadores da sua escolha, e depois disso calcula-se ou compara-se esses indicadores com um balanço patrimonial de outras empresas do mesmo ramo de atividade. O professor Anísio Castelo Branco, em sua apostila feita para o Senac SP, com o título Análise das Demonstrações Financeiras, faz uma abordagem interessante sobre a metodologia da análise. E aqui este professor coloca em 4 etapas. Vamos dar uma olhada. A primeira delas é escolha de indicadores. Segundo, comparação com padrões. Terceiro, diagnóstico ou conclusões. E quarto, decisões de análise. Então, estes 4 pontos fazem parte deste método, segundo o professor Anísio Castelo Branco. Na medicina, por exemplo, em qualquer exame preliminar, o médico tira a temperatura, aufere pressão, pulsação. Estes são os indicadores lá no mundo da medicina. No mundo do médico, pois ele compara então cada indicador com um padrão próprio, desenvolvido e aprimorado, e em seguida ponderado
conjuntamente com seus indicadores e ele elabora suas conclusões. Então, toda profissão tem isso, né? E nós também, como contadores, quando vamos fazer a análise de uma demonstração contábil, é importante que se faça isso, compare então com outras empresas. Elabora suas conclusões mental ou formalmente, transmitindo-as ou não ao paciente de alguma forma que se faz parte da sua técnica de trabalho. Em seguida, o médico, neste caso, toma uma decisão com base no que ele analisou. Como internar o paciente, encaminhá-lo a outro especialista, receitar medicamentos ou simplesmente dizer que está tudo ok. Mas veja, foi feita uma análise antes. E se tratar de um exame especializado, como exame radiológico, a sequência será a mesma. A etapa da decisão nem sempre estará imediatamente presente, pois poderá ser tomada por outra pessoa. As etapas 1, 2 e 3, ou seja, a escolha de indicadores, a comparação com padrões e diagnóstico ou conclusões, devem ser feitas sempre em sequência e estar perfeitamente coordenadas. Entretanto, cada uma se vale de técnicas próprias. Por exemplo, agora vamos ver outra área. A escolha de indicadores pode recorrer a técnicas modernas de engenharia, como raio laser e ultrassom. Aqui dando um exemplo ainda da medicina, né? Já a comparação com padrões se apoia na estatística em experimentos com cobaias. A elaboração de diagnósticos ou conclusões distingue-se perfeitamente da etapa de comparação com padrões, pois agora que serão devidamente ponderadas, pesadas e medidas as informações parciais obtidas nas duas etapas anteriores. Então, ele continua aqui explicando sobre essa questão da medicina, que leva-se muito a sério sobre a escolha de indicadores, a comparação com padrões e diagnóstico ou conclusões. Já no direito, saindo agora da área da medicina e entrando no direito, os elementos considerados representam os indicadores. A lei, a jurisprudência ou os comentários de juristas representam os padrões. A ponderação pela vivência e pelo conhecimento representa a etapa de elaboração de conclusões, de conhecer, né? A partir desta é que virão as decisões de condenar, absorver e entrar em acordo. Em análise de balanços, e agora aqui nós voltamos para a contabilidade, porque ele deu até a este momento o exemplo da medicina e do direito. Agora, em análise de balanços, aplica-se o mesmo raciocínio científico. E quais são? Ou qual é, na verdade, né? Extrai-se índices das demonstrações contábeis ou das demonstrações financeiras, compõem-se os índices com os padrões e depois ponderam-se as diferentes informações e chega-se a um diagnóstico ou conclusão, para que, enfim, uma decisão seja tomada. Quando esta sequência não é levada em conta, fatalmente a análise de balanços fica prejudicada. Às vezes por falta de padrões ou por não se saber construí-los, deixam-se de fazer comparações. A qualidade da análise então fica comprometida por não ter feito este rito, pois como se poderão fazer afirmativas sem os elementos de referência? Escolher indicador, comparar com padrões e depois chegar a uma conclusão. Ele traz um exemplo agora, e vamos ver como que é. Vamos admitir que a companhia Start, ou seja, uma indústria de suco de laranja, tenha 1.200 dinheiros de ativo circulante, que faz parte do balanço patrimonial, que é um bem ou um direito. E R$1.000 de passivo circulante, que está lá no balanço patrimonial, do lado do ativo, ou seja, é uma obrigação, porque um balanço patrimonial evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa ou de uma entidade. Bens e direitos estão do lado ativo e obrigações do lado passivo. E aqui ele está nos dizendo que esta empresa de suco de laranja tem 1.200 de bens e direitos contra 1.000 de passivo circulante de obrigação. Mas lembre-se, isso tem que se somar e chegar a zero, né? Tomamos a iniciativa de escolher o indicador dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante. Neste caso, o indicador será 1,20, porque você tem 1.200 dividido por 1.000, então 1,20 dinheiros. Induzindo que para cada R$1 de dívida no curto prazo, já que nós estamos falando de circulante, o passivo ele pode ser circulante ou não circulante, o ativo circulante ou não circulante. Tudo que é circulante é porque circula, então dinheiro de curto prazo. Liquidez é curto prazo. Então essa divisão do ativo circulante pelo passivo pelo passivo circulante, neste caso, o indicador será de 1,20 dinheiros.
1.200 por mil, induzindo que para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, ou seja, do passivo circulante, a companhia de suco de laranja tem 1,20, que será transformado em dinheiro no ativo circulante. Ainda não foi transformado, mas será transformado em dinheiro. Para o pagamento da dívida. Então, aquela dívida do passivo pode ser coberta. Aparentemente, a situação de pagamento é favorável. Todavia, ou seja, ao comparar esse indicador com a média de outras indústrias de suco de laranja, o analista constata que neste ramo de atividade é muito comum que este indicador seja maior que 1,60. E veja que esta empresa está com 1,20. Qual que é a conclusão então? Sua conclusão é de que o desempenho da companhia de suco de laranja Start é ruim no que tange a sua capacidade de pagamento em relação ao mercado numa média. A média dos concorrentes é muito maior do que 1,20. Sobra mais caixa. A capacidade de pagamento dos concorrentes é maior. Eles estão numa vantagem. Baseado nisso, o analista poderá fazer propostas, e aí entra o contador, para que decisões sejam tomadas para melhorar a capacidade de pagamento da empresa. Então talvez isto explique para aquele dono da empresa por que ele está atrás de seus concorrentes. E uma das razões pode ser, neste caso, a sua capacidade de pagamento, já que o seu ativo circulante está positivo, sim, mas em relação aos concorrentes, a sua capacidade de pagamento é inferior, porque o seu ativo circulante poderia ser maior, o passivo circulante poderia ser menor, aumentar um e diminuir outro, para que ele consiga alcançar os concorrentes. Bom, então o vídeo de hoje foi basicamente sobre isso. Tratei sobre a metodologia da análise das demonstrações contábeis com um exemplo prático no final. Eu fico por aqui, dá uma olhada no vídeo aqui no final, que eu estou deixando sobre leasing, que tem relação com o tópico específico aqui de reclassificação das demonstrações das contas contábeis, né? No próximo vídeo eu quero tratar sobre uma parte prática de alguns exercícios, e vou ver se vou conseguir fazer isso, ou se já entro num tópico diferente. Mas provavelmente eu vou ficar alguns dias tratando sobre trabalhos práticos do final do capítulo. Valeu!